Olá, estrelas! Tudo bem com vocês? E agora eu vou chamar vocês de estrelas, porque segundo o Titio Crowley, todo homem, toda mulher é uma estrela. Então, todos nós somos estrelas, né? E aproveitando essa noite maravilhosa, gente, a noite aqui tá muito linda, com o céu muito estrelado. Falei assim, gente, eu vou gravar um vídeo, né? E meus vídeos são assim, né, gente? Vocês mais ou menos já sabem como que funciona o processo, né? É uma verborreia, não tem edição, não tem cortes, então assim, eu venho aqui e falo aquilo que eu tô vivenciando, experienciando dentro de um momento X ou Y, tá? É, Bom, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já curtiu o canal, se inscreve também, pessoal. O número de inscritos subiu bastante. Óbvio, dentro do tamanho do meu canal é muito, né, gente? Então, assim, ajudem o Mago, se inscrevam no canal pra ajudar a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Bom, vamos lá. Eu tô um tempo já sem postar vídeos e sem falar nada, né? Por três motivos, tá? Primeiro foi o motivo com a Goetia Salomônica, não gostei. Foi um fracasso total. Eu insisti, eu insisti, eu insisti, eu tentei, eu fui atrás, eu corri, mas não é pra mim. Goetia Salomônica não é pra mim, não funciona. Aqueles nomes divinos, você chamar os espíritos de imundos e não gostei. Não deu, não rolou. Pode ter gente que tem experiências muito boas mas pra mim não serve, tá? Então esse é o primeiro ponto. Ou seja, eu parei de evocar Daimons, tá? Esse é o primeiro ponto. Não evoquei mais Daimons. Desde que aconteceu toda a situação com Seer, não evoquei mais. Segundo, estudos, né? Então eu estou estudando bastante luciferianismo, né? Principalmente esse livro aqui, tá? Que é A Bíblia do Adversário, e também esse outro livro aqui, que é a Goécia Luciferiana, ou Goécia das Sombras, enfim, como vocês queiram chamar. O outro motivo é porque eu fiquei doente em umas 2 semanas, então eu tive que fazer alguns exames, não estava muito bem para gravar, e também tinha que estudar tanto esses conteúdos aqui sobre luciferianismo, quanto conteúdos da ordem, né? Então, assim, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Então eu não consegui manter uma cadência de vídeos, tá? Mas esse período passou, né? Esse período passou. Então eu vou começar a trazer novos vídeos, principalmente relacionados a luciferianismo, que é o que eu estou estudando, entendendo e praticando no momento. E, bom, vamos lá. Primeiro ponto. Eu me apaixonei por luciferianismo, tá? Este é o primeiro ponto. Eu me apaixonei por luciferianismo. Gente, desde quando eu conheci Telemann, e Telemann me trouxe, assim, uma explosão de um monte de coisa, uma explosão de conhecimento e de autoconhecimento muito interessante, eu tive um segundo despertar, eu acredito, que foi pro luciferianismo, né? Eu considero que foi um segundo despertar porque, assim, eu me apaixonei literalmente pela filosofia luciferiana. É, e por conta também, né, da prática da Goetia luciferiana, porque, assim, eu estou lendo os livros do Ford, né? Tem vários ocultistas aí que são donos da razão que vão falar, mas porque o Ford isso, porque o Ford aquilo outro. Ok. Pratique aquilo que você gosta e seja feliz. E pare de encher o saco das outras pessoas, né? Porque, assim, no meio. E aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o luciferianismo, que não é muita, mas assim, como eu estou enxergando e como eu estou trabalhando alguns aspectos disso na minha vida neste momento. Bom, primeiro, né, quando você começa a ler este livro, né, ele desconstrói um monte de coisa, né, principalmente relacionadas a cristianismo, etc. Eu já tinha muito isso desconstruído dentro de mim. Mas para uma pessoa que está iniciando, que está tendo uma primeira experiência com esse campo espiritual e com práticas diferentes, pode ser um pouco chocante, porque assim no luciferianismo você praticamente renega tudo aquilo que o cristianismo fala. E eu já fazia isso anteriormente. Então, assim, eu entendi, lendo o livro, que eu já era um luciferiano antes de tentar me identificar como um, né? Porque eu já não tinha nenhum tipo de apego ou conexão
com a egrégora cristã. Então esse livro só veio assim para confirmar aquilo que eu já acreditava, porque eu me apaixonei por tudo aquilo que ele disse, né? É, então, assim, ler este livro, a princípio, né, principalmente, mais para metade do livro, ele tem algumas práticas ali relacionadas à gnose luciferiana que eu achei muito interessante, eu tenho praticado todos os dias, gente, que é essa gnose com a força de Lúcifer, né, que na verdade somos nós, né, o luciferianismo trabalha muito essa autodeificação, né, então você é Lúcifer, né? Ele faz parte de você, né? Então, toda essa questão de autoiluminação, autodeificação, o conhecimento, né? A apoteose, tudo isso para mim foi muito fantástico e me deu muita liberdade, tá? Principalmente pensando no rito de Goetia, tá? Eu ainda não pulei muito para a prática da Goetia, tá? Porque primeiro eu quero entender muito mais profundamente a filosofia luciferiana, para ir depois sim, depois que eu, né, depois que eu tiver ali no estágio onde eu falo, ok, eu posso fazer uma evocação utilizando o sistema do luciferiano, do Ford, enfim, aí eu faço, né? Porque eu sou muito assim, gente. Eu gosto de me sentir seguro dentro daquilo que eu tô praticando, né? E uma das primeiras práticas, as práticas iniciáticas que eu estou fazendo é justamente a busca dessa gnose luciferiana, né? Que é esse encontro com o seu eu superior, né? O portador da luz que vai te trazer conhecimento, que vai te trazer este poder, a confiança, etc, né? Tem diversos pontos aqui, por exemplo, tem 11 pontos de poder dentro do luciferianismo. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas eu queria trazer aqui uma introdução à experiência que eu estou tendo e o quanto isso está sendo edificante, né, para mim. E bom, aí a gente pula para a prática, né? Já vi algumas coisas ali, algumas práticas, alguns rituais, etc., mas eu ainda não pratiquei nada. Eu estou fazendo somente a leitura da filosofia e meditando sobre, para encontrar esse arconte da luz dentro de mim, né? E aí tem algumas entidades nas quais ele comenta e trabalha dentro do livro, como por exemplo Lúcifer, Samael, Lilith, Belial, Leviatã, enfim, tem alguns espectros ali que ele trabalha. E eu estou fazendo justamente a meditação em cima dessas entidades para eu entender melhor o quanto isso vai se conectar comigo, né? Mas já adianto para vocês, gente, eu venho praticando essa gnose luciferiana há mais ou menos uma semana, tá? Eu comecei ali fazendo essa meditação por mais ou menos uns 5 minutos por dia, né? E agora eu já tô ali por volta de 15 minutos, mais ou menos. E, gente, tem sido muito bom, tá? Tem sido muito bom, principalmente a minha percepção em relação à prática mágica, né? Como eu sendo veículo condutor dessa energia, independente de entidade, independente de espíritos, independente de deuses e tudo mais. Eu me colocando no centro da prática, o centro da manifestação. Eu sendo o condutor de toda a força mágica dentro de um ritual, né? Então isso para mim tem sido muito esclarecedor, tá? Porque eu tenho muita dificuldade em botar a minha fé na mão de outros. Como é que eu posso explicar? E talvez fique um pouco confuso, mas assim, eu não tenho muito dentro de mim essa questão de eu colocar, esse daqui é o Deus, ele é o Salvador, é nele que eu dependo de proteção, ele que vai guiar o meu caminho, ele que vai. Eu não consigo ter esta entrega para um ser externo, né? E o luciferianismo, ele mostra que na verdade não é o externo, é o interno. É o interno que tem que ser trabalhado, é o interno que tem que ser moldado, aprimorado e evoluído. Porque às vezes a gente sai buscando soluções mágicas, deuses de prosperidade, deuses de não sei o que, de saúde, de virtudes. E na verdade o problema está em você. Você não conseguiu trabalhar aquilo ainda, né? Então, para mim, o luciferianismo ele trouxe muito essa questão de eu assumir a responsabilidade dessa prática, né? Então isso para mim tem sido muito edificante, tá?
mudou demais a forma como eu enxergo a magia em si. É, e abriu muitas portas, tá? Principalmente em relação a práticas dentro da Goetia, né? Eu já quero praticar tudo, gente, mas assim, vamos ter um pouco de cuidado. Vamos primeiro entender o que nós estamos fazendo para depois sim a gente ver, colocar tudo em prática, né? Porque eu entendo que a prática é super importante, ela é super necessária, tem que ser o foco de todo magista, mas a prática sem fundamento é autodegradação. Então, assim, vamos estudar, né? Então, eu estou me preparando. Tá chegando um outro livro agora, Apoteose, né? Inclusive, eu compro todos eles na Via Sestra. Eu não recebo nada por isso, tá, gente? Até porque meu canal não tem nem, não tem nem inscrito suficiente para receber nada. Mas a Via Sestra mandou super rapidinho. E é muito bom o livro, tá? Muito bom. Super recomendo. Tem muitos pontos aqui que. Ai, como é que eu posso dizer? Tem muitos pontos que parecem muito trevosos, tá? Muitos pontos que parecem meio apocalípticos e destruidores e tudo mais. Mas quando você entende a essência de que aquilo, e assim é como eu tô interpretando, tá, gente? Nunca sigam o que ninguém tá falando. Tenham a própria experiência de vocês. Então, assim, se você quer ter uma experiência com alguma prática, alguma divindade e tudo mais, vai lá e pratica. Não escuta o que eu tô falando, não. Vai lá e faz. É, Mas pra mim, o que tá sendo interessante é entender que esses aspectos sombrios, esses aspectos mais trevosos e tudo mais, eles fazem parte ali de um processo de autoconhecimento e autoiluminação e principalmente de evolução dentro deste caminho, né? Você conhecer o teu verdadeiro eu, a tua verdadeira vontade e você executar isso, né? Porque nós somos responsáveis pela prática que estamos executando. Não existe nenhum outro Deus ou algo do gênero que vai ditar coisas e não nos curvaremos perante a nenhuma entidade dentro do ritual. E isso eu achei muito legal, tá? Porque eu tenho justamente essa dificuldade, né? Então essa filosofia do adversário é, me transformou. Me transformou em me deu autonomia, né? Eu não se depois de ler, sabe, mais da metade, eu não li tudo ainda, mas tem muita coisa que depois da metade é muita figura, é muito não tem mais tanto o conteúdo mais pesado tá muito no começo, pelo menos é o que eu senti, tá? Eu não folhei muito ainda o final, mas o final você olhando tem muita figura, textos pequenos, enfim, né? Como vocês podem ver aqui, ó, o livro tem muitas imagens, ó, pro final dele, tá vendo? Então, assim, eu já li mais da metade, o resto é muito imagem, né? Tem muita imagem. De selos, sigilos e tudo mais. E eu vou trazer mais conteúdos em relação aos temas que ele aborda aqui, né? Como, por exemplo, Lilith, Samael, Ahriman, né? Então, assim, tem muitos temas interessantes, os 11 pontos de poder, né? Os preceitos luciferianos. Então, assim, tem muitas coisas legais que ele traz aqui e que eu achei muito interessante. Um dos primeiros desafios que eu tive ao pegar este livro é porque eu estava muito imbuído dentro desse sistema dual de bom e mal. Isso daqui é bom, isso daqui é ruim, blá blá blá, enfim, aquela coisa que a gente sempre escuta, né? De que isso daqui é mal, isso daqui é bom. De que tem um Deus bonzinho e tem um diabinho maldoso que quer fazer todo tipo de. Nossa, gente, esse negócio, esse reflexo aqui tá me incomodando demais. É, Mas eu precisava usar óculos, né? Vocês podem ver que os primeiros vídeos eu não tô usando óculos, mas agora eu tô usando óculos porque eu precisei, gente, porque eu não tava conseguindo enxergar mais nada. Mas nada que eu digo assim, pra ler tava muito ruim, tava, sabe, tava difícil. Então, eu preciso, então assim, vai ficar com o negócio. E, e bom, existem muitos temas aqui que, né, por exemplo, como eu estava dizendo sobre bem e mal, que é difícil você trabalhar no começo quando você vem já de fábrica, né, imbuído com essas questões, né? Você tem um que é bonzinho, um que é malvadinho. E aqui o luciferiano, né, pelo menos aqui na forma como Ford coloca, ele não enxerga essa questão de bom e mal. Ele enxerga que tudo faz parte de uma mesma coisa, luz e trevas, né? Eles estão misturados, tanto é que tem a questão da chama negra e tudo mais.
É, enfim, tem muitos pontos interessantes aqui pra gente gravar vários vídeos sobre, tá? Antes da gente pular para as práticas, né? Que as práticas vão acontecer aí no futuro, mas por enquanto eu vou me ater nas práticas é, de gnose. Né? As práticas de gnose neste momento vão ser as práticas que vão me guiar. E posteriormente vamos praticar também a Goetia, porque a gente não comprou esse livro à toa. A gente vai fazer sim toda a capirotagem que está escrita nele. É... eu falo desse jeito, gente, mas é porque eu não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto de levar as coisas de uma forma muito leve, né? Porque assim, inclusive eu vou falar uma coisa. É, quando você entra pra dentro de alguns grupos, né, ocultistas, e aí você tem alguns magos, né, feiticeiros, mestres luciferianos da PQP. É, e assim, gente, eu tenho pavor de mestre. Pavor, 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 pavor. Quando a pessoa vira pra mim e fala assim, ai, porque eu sou o mestre da puta que pariu que invoca os 7 capirotos infernais. Ai, gente, eu já viro as costas e vou embora. Porque eu não tenho paciência com mestres. Não tenho. Né? Pra mim, assim, é terrível. Porque geralmente você vê esses mestres fazendo um monte de cagada, fazendo um monte de merda, e tudo lascado da vida, né? Enfim, é sobre. Mas quando eu entrei pra esses grupos mais luciferianos, né? é, Nossa, gente. Tipo, eu fiquei assim, ai, e agora? O que eu faço? Porque assim, tem um pessoal que eles levam a autodeificação a sério demais, né? Não só dentro do ritual e da filosofia, né? Mas eles levam pra uma questão assim, tipo, gente, pra você ser um luciferiano, você não precisa parecer uma Barbie gótica dos anos 80, né? Enfim. Mas tem umas pessoas assim que gostam de ser a personificação das trevas na Terra. Então, e tudo bem, gente, tudo bem. Assim, eu levo muito pra mim essa questão de que, gente, faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Se você quer se vestir igual uma drag queen, luciferiana, satânica do voodoo, beleza, seja livre. Mas não fica levando isso, generalizando o seu estilo de vida e a sua performance para as outras pessoas, né? Porque assim, é muita gente trevosa para pouco espaço para escuridão, gente. É muita gente trevosa. Eu olho e falo, gente, misericórdia. É, mas por que eu tô falando isso, gente? Porque o pessoal é muito preconceituoso. Nossa, parece que eles não leram sobre o luciferianismo. Parece que eles, sabe, a gente já sai, né, de dentro de um rito judaico-cristão, onde a gente nasce e a gente é obrigado a seguir aquilo. E quando a gente se rebela e a gente encontra alguma coisa que vai te dar um alento, que vai falar assim, nossa, existem iguais, existem irmãos nessa jornada, que não é fácil, porque você recebe muito preconceito, tá? Não é simples assim. Tem pessoas que vão olhar e vão torcer o nariz, vão falar, ai, você adora o diabo. Mas a pessoa não tem conhecimento nenhum, não entende o que está escrito ali, o que é a filosofia luciferiana, né? Então, assim, gente, vamos ser mais amigáveis com os coleguinhas, né? Vamos levar as questões, assim, ao pé da letra, quando a gente fala, quando, por exemplo, Ford fala sobre tolerância, né? Então, assim, se o seu coleguinha, né, quer voar em dragões e cuspir fogo e falar com espíritos solares e tudo mais, gente, tá fazendo bem pra você? Te dá resultado? Beleza, faça. Faça, só faça. Só faça. Agora, assim, eu sou muito contra quando você quer impor isso a outros, né? Aí é outra história. Agora, quando você tá fazendo, você tá de boa na sua, e você quer voar em dragões, vai! Eu apoio, eu bato palma. Vai voar em dragão. É... Porque assim, as pessoas querem muito, não, porque eu sou o mestre da quimbanda luciferiana e de não sei o quê. Ai, tá bom, cansei. Tenho preguiça. É... Então, assim, gente, esse vídeo aqui foi mais para explicar um pouquinho sobre a minha sumida, né? E sobre também o que eu venho estudando. Eu vou preparar alguns materiais para trazer em outros vídeos em relação à filosofia luciferiana. Pelo que eu estou entendendo, lembrando que aqui, gente, o nome do canal, ele diz muito sobre o que eu quero praticar. O nome do canal é O Aprendiz. Então, assim, eu sou um aprendiz, eu estou em busca de conhecimento e eu pratico aquilo que eu estou estudando.
E no final das contas, gente, somos eternos aprendizes. Mesmo os mestres luciferianos dos 7 infernos serão aprendizes até o final de suas vidas. Então, assim, gente, o que eu passo para vocês aqui é de uma perspectiva não de um mestre, mas sim de alguém que está estudando, praticando e relatando a experiência que está tendo aqui, tá bom? Então, assim, fiquem à vontade para comentar, para curtir o vídeo, para dúvidas, enfim. Pode colocar dúvidas também, como eu disse, eu não sou nenhum mestre, mas eu tenho algum conhecimento aqui de meio livro lido. E talvez isso possa sanar uma dúvida sua, tá bom? Então, gente, é isso. Eu agradeço demais as pessoas que estão se inscrevendo no canal, que estão postando comentários também, gente. Continuem postando comentários, continuem falando sobre prática de vocês. E a gente vai trocando ideia, a gente vai conversando e tudo mais. Eu acho que isso é importante, é o intuito deste canal. Aqui nós tiramos as vestes de mestres e super entidades malignas das trevas e assumimos o papel de seres humanos em busca de evolução, que é o propósito, né? O propósito é a gente buscar a nossa evolução. Seja com o trabalho da mão direita, com o trabalho da mão esquerda. Isso daqui também não é, gente, uma definição da minha vida, tá? Eu não tô lendo sobre luciferianismo e entendendo que, isso daqui é o que vai... Eu vou fazer isso o resto da minha vida. Não, gente. Não, nós somos mutáveis. Pode ser que daqui a 2 anos eu nem esteja praticando mais nada relacionado ao luciferianismo e eu esteja praticando alguma outra coisa, magia enoquiana, magia com sei lá o quê, e esteja buscando outros caminhos evolutivos, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Vou postar mais vídeos sobre luciferianismo e a gente vai trocando ideia, tá bom, gente? E nunca se esqueçam, faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, tá bom? Um abraço pra vocês e um beijo. Tchau, tchau.